Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um momento do Pop Fã Entrevista. Hoje com um convidado especialíssimo, ele que é não só uma das maiores vozes, um dos maiores nomes dentro do ramo, o qual ele vai falar aqui, contar sobre os seus mistérios e bastidores hoje, mas para a gente é uma honra estar recebendo aqui o renomado fotógrafo Leonardo Seng. Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo tempo aqui conosco. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, pelas grandes, ótimas, bonitas palavras. Muito obrigado. Pois é, tão difícil quanto a gente poder definir uma das suas imagens, qualquer delas que sejam com o que os relatos fotográficos que você nos traz, é exatamente também poder colocar isso em palavras. Mas vamos tentar um pouquinho dentro desse diálogo. Leonardo, você tem uma carreira extremamente rica, cheia de nuances e também, por assim dizer, um certo autodidatismo, né? Você é fotógrafo de autoformação. Conta para a gente, então, um pouquinho sobre o teu início de carreira e a importância exatamente de também não ser um fotógrafo, vamos dizer assim, aspas, gigante, por favor, não ser um fotógrafo convencional. Acho que posso começar falando que eu me formei em desenho industrial, né? Uhum. Me especializei em design gráfico e estava curtindo, né, esse caminho. Fui fazer meus trampos com estúdios de design, publicidade, fui diretor de arte às vezes, tentei trabalhar com produtora de cinema também, fui tentando várias áreas, cofundei um estúdio de design com os amigos também, o Estúdio Arnold, a gente fez vários projetos autorais, muitos projetinhos, e muitos envolviam foto também, né, nesse meio de jogo. Sempre gostei de foto, é, fotografava, né? Tirava foto nas viagens de família. É, e era essa pequena coisa, né, que sempre acompanhou a minha carreira de designer. Até que um momento meio que cansei do ambiente, do próprio trabalho, né? Fiquei cansado. Uhum. Quero largar tudo. E a foto estava aí como um elemento que eu já praticava, né? Eu já fazia pequenos eventos, alguns shows, tal. E aí, bom, decidi que vou para fotografia. Acho que foi em 2018, assim. Uhum. Acabei indo né, virando um fotógrafo freelancer, mas com meio isso, lendo na internet, assistindo vídeo, me inspirando em redes sociais, etc. Nada muito super técnico, né? Tanto que às vezes eu não sei pequenas coisas, eu acho, de coisas teóricas ou Uhum. de equipamento, nomes técnicos, assim, às vezes. É, tão disfarçada. Mas é interessante porque, mesmo com esse salto, por ser autodidata, uma das coisas que mais te motivou foi a curiosidade, né? O que exatamente você era capaz de registrar, porque a fotografia ela nada mais é do que um registro não só do ato, um momento, um acontecimento, uma ocorrência, né, mas também é um recorte do seu olhar em particular sobre o que está acontecendo no ambiente. Vamos falar um pouquinho mais de fotografia nesse momento. Você lembra qual foi a sua primeira foto que ganhou, vamos dizer, o mundo, que ganhou conhecimento por veículos de jornalismo, veículos publicitários e que exatamente Hum. te impulsionaram cada vez mais, de fato, é isso que eu quero fazer? Eu tinha testado uma foto, uma imagem no GTA 4 de um posto de Uhum, gasolina, que é um tema que eu costumo fotografar na vida real, né? Posto de gasolina. uhum, É, e na época também, uma época que um assunto que não se falava, nem eu sabia o que era, estava experimentando também. Aí saiu uma pequena matériazinha na Folha Tech,
na época. Nem não lembro exatamente o que que a gente falava, mas era tipo um mini parágrafozinho com uma Uhum. fotinha lá, uma imagem impressa no jornal. Legal. Acho que essa foi a primeira coisa assim, nossa, eu saí no jornal. Mas, olha só como é que é interessante, porque a sua carreira veio evoluindo, você veio cada vez mais aprimorando suas técnicas, os cliques e ganhando fama, ganhando reconhecimento, também inclusive citado em congressos internacionais. Tem uma passagem muito curiosa sobre isso. Como é que foi para você saber que um dos seus trabalhos, se não me engano, foi em Dark Souls, se eu li corretamente, você foi citado dentro de um evento com um clique sobre Dark Souls? É, mas eu não lembro. Se foi mesmo Dark Souls, Uhum. nem eu fiquei sabendo, eu acho. Mas teve, por exemplo, acho que no começo do NVIDIA Ansel, né? Quando eles Sim, foram sim. anunciar o NVIDIA Ansel, Uhum. era uma foto acho que era de Star Wars Battlefront. Bom, não lembro. Battlefronts também tem alguns cliques muito É. legais. Mas era isso, eles me perguntaram antes, Uhum. né? Ah, a gente tá fazendo uma coisa, anunciando uma coisa. A gente pode usar uma das suas imagens? Claro, fiquem à vontade. Eu nem sabia o que era. Aí realmente passou toda a coisa, né? Ao vivo, eu tava assistindo. É isso, que interessante. E foi meio que um começo também de entendimento de photomodes nos Uhum. jogos também. Então foi tipo isso, momentos de descoberta, meio que eras marcantes mesmo. Acho que foi em 2016, 2015, Sim. 2016, uma coisa assim. Léo, de lá para cá, exatamente em 2016, a indústria começou a valorizar um pouquinho mais esse artifício do photomode para exatamente dar ao gamer ali, as pessoas que são dotadas dessa capacidade, assim como você, a registrar belas paisagens, os acontecimentos ou uma cena impactante de um game, eternizar e guardar aquilo ali para si. Qual foi o primeiro game que você descobriu que era capaz de levar também o teu talento para ali dentro da tela e eternizar sob o teu olhar? O jogo que eu usei, aspas, como base, Laboratório, né? né? Um Aham. laboratório para iniciar o projeto foi o GTA 4 mesmo. O GTA 4 ele tem a familiaridade de ser uma cidade, né? Uhum. Um espaço urbano com movimentações familiares, pedestres, carro passando, um comércio, pessoas fazendo alguma coisa na esquina. Então essas pequenas movimentações, para mim Cotidiano isso urbano, né? isso era mais realista do que propriamente essa textura é fotorrealista ou a cidade era bonita, etc. Acho que no começo a experiência conceitual era mais importante do que a visual. A visual era só o resultado do experimento de trazer a minha experiência fotográfica para o jogo, né? Uhum. Então, o que acontece quando eu transfiro isso, aí eu tenho a imagem, né, de alguma coisa. Às vezes eram portões de um prédio, assim, uma textura feia. Então acho que o GTA foi uma grande base, assim. Bom, são grandes jogos, né? Sem Por assim dúvida. dizer, o cotidiano urbano te atraiu de uma maneira quase que sem paralelo, né? Foi aquilo ali que de fato te levou a ter essas ideias, porque você vê o dia a dia praticamente vivido pelos NPCs e é muito mais prático também de a gente poder registrar. Uhum. Mas seguindo adiante, GTA
4 já tem uma longa estrada também, assim como um papo que você teve, olha só que bacana. Em 2016, você teve um encontro rápido num evento lá com o Luciano Amaral, a gente viu esse momento de diálogo e estávamos prestes a recebermos no mercado Red Dead Redemption 2. Então, ou seja, hoje temos aí 5 anos praticamente de Red Dead já no mercado. Monstro, um colosso também, como qualquer outro game da franquia GTA. De lá para cá, na tua opinião, desses 5 últimos anos, de lá para cá, como é que você avalia o crescimento da fotografia especializada, né, nos games? O que te ajudou? Quais ferramentas te ajudam na hora de compor uma imagem? É, evoluímos muito. É, o NVIDIA Ansel foi realmente, acho que uma base muito importante, principalmente porque ele preservava a interface em todos os jogos. Então, mesmo pulando entre jogos, pulando entre universo, pulando entre narrativas, você tinha uma interface familiar que você podia, né, entrar lá e fazer as imagens. Uhum. Agora a gente tem uma variedade, cada jogo tem o seu photo mode, cada jogo tem as suas mecânicas específicas, seus limites específicos, mas acho que com o crescimento da comunidade, a gente também ganhou mais pessoas talentosas, né? Pessoas de variados áreas, profissões, etc. E a gente tem muitos programadores e desenvolvedores muito talentosos que criam ferramentas customizadas. Hacks, basicamente, né? Para dar mais poder e mais ferramentas para os modos câmeras. Ou às vezes eles precisam criar um modo câmera do zero, assim, né? Escrever um modo câmera para o jogo. E, claro, são ferramentas mais complexas, vamos dizer assim. Uhum. Mas cada ano a gente tem mais ferramentas, mais opções, mais pequenos detalhes que a gente pode mudar. Eu mesmo meio que fiquei para trás, entre aspas. Para mim são tantas ferramentas e tantas opções que eu fico confuso na hora da criação. Assim, nossa, não sei o que fazer. Eu estou tão acostumado com o estilo, pega a câmera e olha para frente e clica, Aham. entre aspas, né? Mas assim como a gente tem mais pessoas na comunidade que conseguem desenvolver isso, a gente também ganhou mais pessoas na comunidade que têm conhecimento e habilidade para usar essas novas ferramentas até o máximo, sim, para criar Uhum. umas coisas muito além, né? Tanto que acho que é uma coisa, né? Não tem uma definição exata para fotos virtuais. Pode ser uma Sim, variedade de exato. estilos, né? Pois é. E por falar em fotos virtuais, você também tem um projeto muito interessante chamado VRP, Virtual Reality Photography. Fala um pouquinho para a gente sobre esse teu projeto, porque achei extremamente interessante e talvez boa parte do público não conheça. Vamos desmembrar um pouquinho? Hum, É um projeto experimental para entender como a fotografia consegue se juntar com os jogos, né? Uhum. Ah, como a experiência nos jogos, a imersão nos jogos hoje é tão boa que eu também consigo representar uma experiência fotográfica, né? Acho que são meios diferentes de jogar jogos que sempre tem um propósito, mas sempre tem alguém que procura outros métodos de jogar, né? Outras narrativas dentro do próprio jogo. Então acho que são experimentos assim. Às vezes até
o VRP é às vezes um espaço para testar criações. Eu quero só Uhum. saber se essa minha ideia, como essa minha ideia se concretiza visualmente. Às vezes é ruim, às vezes é bom, mas o videogame é um espaço aberto para isso, né? Ele não exige tantos recursos, vamos dizer assim. Se eu quiser, se eu tenho uma ideia na cabeça que exige uma produção, uma equipe, locações, sei lá, não tenho como fazer isso. Mas no mundo virtual você tem todas as ferramentas, as liberdades. Então é isso. E É, também diversão, né? é. Pois é, não só uma extrema diversão, porque a próxima pergunta você já praticamente que antecipou. Tirando um pouquinho agora o lado de fotógrafo, você tem que compor, tem que perceber qual é o melhor ambiente, o local. Leonardo, e na hora da diversão, quais são os seus games favoritos? Aqueles que realmente te fazem relaxar? Ah, não quero atuar aqui como fotógrafo, agora eu quero me divertir. Quais são os seus games favoritos? É, é uma questão interessante também, porque exatamente uma das partes, acho que importantes, do processo é a diversão. Assim como eu, sei lá, estou num rolê fotográfico, se tiver chato, não vai sair foto legal e vai ser chato, não vou querer estar lá. Então, muitas vezes os jogos que eu fotografo são jogos que eu gosto, né? Ah, sei lá, jogos de primeira pessoa, etc. Mas muitas vezes eu tenho esses dilemas de eu queria jogar esse jogo só curtindo e só jogar sem fazer essa pausa da composição, etc, etc. Então, às vezes causa qual que é a palavra? Causam dilemas na hora de jogar. Então, para solucionar esse problema, eu acabo jogando jogos de estratégia que não tem Olha, visuais, né? Jogos, interessante. jogos tipo Civilizations, Uhum. Hearts of Iron, umas coisas assim. Porque não tem onde tirar foto. Então eu fico meio livre, livre de culpa. Não te causa distração, né? Tá certo. Exato. Às vezes eu tô aqui, sei lá, tô jogando um jogo, tô num Battlefield. Tô ocupado, né, atirando. Mas às vezes eu vejo umas coisas bonitas, aí vira um conflito de interesses. A pergunta que não pode faltar: quantas vezes você já foi alvejado enquanto estava realizando uma composição de tela para uma fotografia? É, isso é constante. Em vários jogos, assim, várias vezes. Né? Quando ações externas também te atrapalham, tanto na vida real quanto no jogo virtual. Pois Acontece. é, pois é, é Alguém esbarra em interessante, você. né? Nem fala. Uma coisa também para a gente destacar é que esse teu, vamos dizer, estabelecimento, por assim dizer, aspas, mais uma vez que você já tem nome feito no campo da fotografia, mas ele também ganhou muita força durante o período da pandemia, assim como você e inúmeros outros fotógrafos, repórteres fotográficos precisaram cessar as atividades durante períodos de lockdown, de confinamento por preservação da saúde. O que que isso também vamos botar dessa maneira? O que que você tira de lição negativa e o que que você de repente tira de lição positiva dessa pausa a qual todos nós tivemos de obedecer para preservarmos a nossa saúde. É, foi um período muito difícil, né? É isso. Minha profissão desapareceu. Né? A fotógrafo de evento não existia mais. É, tinha momentos que a gente, sei lá, tinha uma abertura para gravações em estúdio, aí rolava algum trabalho, mas nada que chegasse perto de cobrir minhas contas.
É, tinha os momentos de pensar, o que eu vou fazer então? Como contornar isso? Não sei. Não sei até hoje. Ainda é uma questão. É, é isso, né? Foi muito difícil emocionalmente, psicologicamente, no mundo externo, com as pessoas, socialmente. Então foi um período complicado. Não, para mim ainda está sendo complicado. Para muitos, né? Então, na parte de foto, ainda não, acho que eu não cheguei em nenhuma conclusão ainda. Mas na parte de fotos de jogos foi aonde teve movimentos, né? Eu trabalhei muito com a Nvidia e com algumas outras empresas fazendo esses trabalhos pandêmicos, vamos dizer assim. Trabalhos publicitários, Uhum. alguns, né, criando imagens de jogos para marketing. E meio que tinha quase o mesmo processo de trabalho que eu faria num trampo de foto comum, né? Tentei pelo menos, né, usar as mesmas metodologias. Mas acho que também não sei para onde vai ainda o Uhum. projeto, mas acho que não sei se eu tive uma evolução como o trabalho em si, mas eu me preocupo mais em relação a como comunicar o movimento, vamos dizer assim, como explicar para as pessoas, né, como conversar com as pessoas sobre o assunto de fotografia virtual, tanto que, né, estamos aqui. É, mas eu acho que é isso. Ver, dar continuidade ao movimento de fotos, sim, fotos em game, fotografia virtual. Porque também tive meus períodos de dúvida, né? Uhum. O que vai ser isso? Para onde vai? Tirar foto em jogo? Para onde vai isso? E aí começou, né? A crescer do nada, né? Durante a pandemia. Aí, vamos nessa então, né? É quase que, com o perdão da expressão, mas você há de convir comigo e ter que olhar a vida sobre uma outra ótica, né? Por assim dizer. Desafios que foram impostos a todos nós, então cada um passou por um aperto, sabe realmente onde o seu calinho de fato doeu, como doeu, mas graças a Deus estamos aqui ainda nessa terra para contarmos as nossas histórias. Então, é o que vale. Agora eu quero mudar um pouquinho o ambiente da pergunta, porque você, como fotógrafo, eu tenho alguns amigos fotógrafos, entrevistamos até aqui um fotógrafo pelo PopFan, e existe uma certa, como é que eu vou dizer, particularidade dentro da área de atuação de vocês, porque determinados fotógrafos preferem ambientes noturnos, determinados fotógrafos preferem ambientes diurnos, com mais iluminação, iluminação natural e tudo mais. Transportando isso para os games, é uma pergunta para te deixar contra a parede, porque você só pode escolher um. Qual desses games, Léo, é o mais importante para você com a composição de ambiente para fotos? Batman, a série Arkham ou Spider-Man e Spider-Man Miles Morales? Qual desses games mais mexe contigo, mais te atrai para os cliques? Hum, devo dizer que não joguei nenhum dos dois, mas muito do que eu vi do Spider-Man Miles Morales é assim. Primeiro que, bom, parece um jogo muito legal. É, e muito bonito, com, né, opções super legais. E é um Uhum. ambiente urbano, que é a coisa que eu gosto.
cidade, exatamente aquela coisa que a gente comentado atrás. Uhum. Pessoinhas ali, as pessoas, até onde eu entendi, as pessoas até reagem quando você passa ali, né, com a sua Aí. teia. Então acho que muito dessa coisa eu gostaria de explorar, assim, nesse jogo. Muito curioso. Quais as paisagens, sei lá, como aquele beco é, o que que tem naquele beco, se a lata de lixo é legal, coisas do tipo, assim, se tem posto de gasolina. Boa. Boa porque, de qualquer maneira, é cotidiano, cara. E um cenário tão bem construído tem essas pequenas nuances que até os NPCs interagem de fato Uhum. contigo, não só ocupam, preenchem a tela. Acho que são coisas que também contam muito na hora do game ser mais orgânico para quem está ali se distraindo também. É como a gente falou, imersão. Você está naquele mundo, apesar de você ser o protagonista da história, qualquer ela que seja, é importante que o seu ambiente interaja contigo de uma maneira interessante. Léo, a gente pediu ao público para fazer algumas perguntas para ti, e a gente separou aqui algumas dessas perguntas, então vamos trazer aqui para você responder direto para quem perguntou. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui em mãos é o seguinte: qual a foto mais difícil, mas que também te trouxe mais orgulho na sua carreira? Você se lembra? Hum, hum, interessante mesmo. Eu não sei se tem uma que é mais. Acho que cada trabalho teve seu contexto, as suas pautas, as suas abordagens. Não sei se tinha. Ah, puxa vida, tem que tentar escolher uma. Vamos ver, vamos ver. Teve uma. Fotos reais, no caso, né? Uhum, Foi na Blast São Paulo em 2018. Não vou lembrar exatamente o ano, uhum, mas era semifinais ou finais. Era o momento que o troféu do campeão estava sendo revelado para o público antes da partida, tal. Então aquele uhum, momento eletrizante com o público e os jogadores e os comentadores, etc. uhum. E aí teve, né, o grande momento que sempre tem em shows que o público pega seu celular, acende suas lanternas e tá todo mundo, não sei o que, aí fica ali cheio de luzes. E nesse momento eu vi que estava rolando uma movimentação. Ah, bom, vou tentar fazer uma foto do troféu. Saí correndo, o troféu ficava um pouco. Quer dizer, ele ficava numa plataforma que era visível para o público inteiro, mas Aham. ele podia estar lá, né, junto com o troféu aparecendo. Então eu tive que me esconder embaixo assim das mesinhas, colocava minha câmera para cima para pegar o troféu junto, e nesse momento começou o momento dos celulares com as lanternas. Então foi aí consegui pegar o momento troféu, mais toda a arquibancada com seus celulares assim acesos, felizes, yay, torcida. Então acho que foi um momento que eu gostei assim do resultado, fiquei feliz, tipo, nossa, uf, corri, É, consegui. li- literalmente aquele momento em que uma imagem vale mais que 1.000 palavras, né? Você não precisa nem dizer, basta você mostrar. Senhor Seng, dando continuidade, olha eu aí chamando de senhor, né? E falávamos disso nos bastidores antes da entrevista. Mas, Leonardo, dando continuidade exatamente a essas perguntas que o público nos mandou, teve também uma super interessante que não poderia ficar de fora. Um dos nossos seguidores pelas redes sociais do Pop Fam pediu para lhe perguntar o seguinte: quais dicas você gostaria, de repente, ou poderia dar para alguém que tenha anseio, desejo
de adentrar essa área de fotografia de games? Que nem eu comentei, a vantagem do espaço virtual, do espaço do videogame, é meio essa liberdade livre de recursos, assim, né? Então, é um ambiente que você pode testar e errar muitas vezes, usar várias ferramentas, eu conhecer a ferramenta, né? Conhecer o jogo, conhecer as coisas, se familiarizar com o que você está utilizando. E aí, a partir disso, se você, tô me sentindo mais confiável, como é, né? Tô, tô mais inspirado, aí beleza, vai tentando, vai fazendo, é, olhar referência na internet é muito importante também. Tentar recriar uma foto que você gosta é um exercício. Uhum. Ahn, Boa. não necessariamente, não quero dizer plágio, né? Mas um Uhum. exercício de como chegar nessa imagem. Vejo essa imagem de referência, o que que eu preciso fazer, o que que eu lembro que eu já utilizei para usar e chegar nessa composição, né? Então, por exemplo, né, acho que exemplificando repetindo muito exemplo, mas Uhum. enfim, eu sempre tive interesse em carros, automobilismo, mas é uma coisa que eu não consigo fotografar porque é uma atividade de alto padrão, né? Precisa ter Uhum. dinheiro, é difícil ter esse acesso. E nos jogos você não tem essa barreira. Então, Uhum. me inspirava vendo fotógrafos automobilísticos, fotógrafos de carros, Larry Chen, etc. Usava, né, essas fotos de referência, recriava nos jogos e conseguia entender mais ou menos, né, essa lógica de fotografia automobilística, foto de carros, movimento, etc. Tive meio que essa base. Fui tentando nos jogos, fui experimentando, fiz testes e tal. Porque é isso, nunca fiz foto de carro na vida real. Mas eu tive uma oportunidade de, tipo, fotografar o carro do meu amigo. E Uhum. aí eu utilizei tudo que eu testei nos jogos e levei para a vida real, para ver se funcionava. Né? Não é uma transição exata, mas a lógica, o conceito é o mesmo. Então você readapta um pouquinho fisicamente, ok. Mas sem o meu treinamento nos jogos, eu não saberia como fazer foto de carro. Eu não saberia que ângulos procurar, etc. Então é isso, é um espaço de treinamento, né? De Li- experimentação. literalmente não existem barreiras, né, para quem está começando, como você falou. A imagem, uma imagem já imortalizada que esteja disponível serve como guia, repetindo, cuidado com o plágio. Não diga que aquela imagem é sua se ela já existe em outro ambiente. Hoje, com o advento das redes sociais, a internet, é muito fácil de se localizar o autor original de um clique. Dito isso, então, essas foram as duas perguntas que nós separamos aqui. Olha, tiveram muitas, mas coincidiam, então não estavam, vamos dizer assim, à sua altura para dentro desse nosso diálogo. Então, eu trago aqui uma modalidade muito interessante que nós temos dentro do Pop Fan Entrevista, que é o chamado ping-pong. Eu, então, faço alguma pergunta, você me responde, por favor, com a primeira coisa que lhe vier à mente. Seja franco e honesto nas suas respostas. Então vamos lá. Para fotografia, é melhor o mundo da ficção ou o mundo baseado em fatos? Exemplo, a ficção como Star Trek, Star Wars ou exatamente o nosso mundo real? O que é melhor para você? O que te chama mais atenção para fotografar? Eu gosto do mundo real. O mundo real dos jogos
às vezes é mais legal que o mundo real real. Boa. Eu entendi essa referência. Boa. Vamos lá. Se fosse um repórter fotográfico no mundo do entretenimento, você gostaria de ser Peter Parker em Nova York ou Clark Kent em Metrópolis? Peter Parker em Nova York. Boa. Gostei. Interessante. Léo, um jogo retrô que se você pudesse transformar numa versão atualizada e com todos os componentes que você curte na hora de realizar os seus registros, seria... De cabeça, eu pensei Chrono Trigger. Mas eu não sei se eu quero, né? É um jogo que me traz memórias, mas eu não sei se eu quero ele refeito. Às vezes pode ficar lá. É Antigo, interessante. É gosto bem interessante antigo. essa resposta. Gostei. Você realizou diversos cliques em Star Wars Battlefront. Muito interessante. Embora você tenha respondido que o mundo da ficção não é muito atrativo para ti na hora dos cliques, eu vou me obrigar a te fazer essa pergunta mesmo assim. Se você pudesse escolher um dos episódios da nonologia de Star Wars para fotografar, qual episódio seria, com cenários, com aquelas paisagens deslumbrantes, e por quê? É, hum, episódio 5 tem um lugar especial. Neve, em roça, assim, Meu céu, Deus. plantas, paradas assim. É, episódio 5 acho que tem uns lugares legais, acho que seriam uns lugares legais para fazer umas imagens. Muita viagem, Bacana. né? Eles pulam de vários lugares. Acho que é ali. Boa! Para você que não pegou a referência, pelo amor de Deus, se você não sabe do que Leonardo está falando, é de Império Contra-Ataca. Reveja seus conceitos na cultura pop. Léo, para a gente encerrar essa rodada de perguntas ping-pong, eu preciso te fazer uma pergunta agora um pouco mais realista, focada no mundo real. Você tem um olhar clínico, um olhar crítico, né? As pessoas que te seguem aí pelas redes sociais são capazes de perceber é, a, ao mesmo tempo leveza, a gravidade e o peso que uma única imagem consegue trazer, né? São tantos adjetivos que uma mesma imagem consegue ter em si. Repetimos, é um relato visual que você está trazendo ao público. É cultura. Mesmo que muita gente não entenda, a fotografia também é parte da cultura. E vivemos um momento muito crítico para a cultura, para o povo brasileiro. O que você gostaria exatamente de deixar de herança, culturalmente falando, através da sua arte, para o povo brasileiro? Hum, é, uhum. É uma pergunta potente mesmo. Acho que levar experiências para as pessoas. Acho que é meio que essa parte de como a imagem consegue comunicar tantas coisas, né? Nem sempre, quer dizer, sempre a imagem é interpretada de diversas maneiras, mas se 20 pessoas conseguem experienciar o que eu quis comunicar através das imagens, para mim já é um objetivo completo, assim. Mas mostrar por imagens, acho que principalmente, sei lá, bastidores de eventos, né? Como o mundo da foto também é criar uma vista que é quase impossível de se ver com o olho humano, né?
é, vistas que nunca ninguém percebeu, etc. E ao mesmo tempo é um pouco ver o que é necessário para esse tipo de imagem aconteça. Bastidores, outras pessoas, produção, galera que está trabalhando no evento. Isso também é show, né? Isso também é importante para você apreciar acho que uma coisa, um evento, por exemplo. Quero apreciar um show, eu gosto dos artistas e gosto da galera que produziu o evento, né? Para mim isso é super importante. Então acho que tem um pouco disso, levar o show e tudo que faz o show, né, acontecer. Acho que é por aí. Boa, gostei. Gostei porque, afinal de contas, é muito importante a gente lembrar que a cultura tem esses momentos do entretenimento, mas também perceber que, assim como o nosso dia a dia, existe uma outra camada por trás daquilo que faz a coisa acontecer. A gente precisa cada vez mais valorizar não só o produto final, mas toda a preparação, quem, né, leva horas a fio ali do seu esforço, do seu empenho também para que aquele circo todo, por assim dizer, no bom sentido, aconteça para o espetáculo do povo. Uhum. Leonardo Sene, o microfone do Pop Fan está aberto para você deixar o seu recado para a audiência. Então, por favor, fique à vontade, as palavras são suas. Bebam água, hidratem-se, cuidem-se e tirem fotos em videogames. É divertido, pode mandar ver. É isso aí. Tá certo. Afinal de contas, seguindo a deixa do nosso convidado, o fim de um relacionamento dói, mas pedra nos rins dói mais ainda. Eu sei por experiência própria. Então, bebam água, hidratem-se. Meus amigos, eu sou Edgar Borges, mais uma vez trazendo um bate-papo exclusivo para vocês aqui com o Papo Foi Entrevista. A gente se vê em breve. Muito obrigado. Aquele abraço. Fui!